Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Hugo do Agro e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é cobrado aí em hidráulica, que é a densidade da mistura de dois líquidos. Isso aí é cobrado várias vezes, mas para a gente ter a noção de como é que funciona essa propriedade, a densidade, que é basicamente a mesma coisa da gente imaginar a densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas tem em um espaço ali. Ou seja, a densidade vai ser, nesse caso aí da demográfica, a quantidade de pessoas no espaço. Da mesma forma, a densidade de substâncias é a massa dessa substância em um volume. O volume é o espaço que ela ocupa. Ou seja, um copo é um espaço. Você tem lá 100 gramas de alguma coisa em um copo, então você tem ali uma densidade. Você tem uma massa de uma coisa em um volume. E aí, para a gente estudar essa questão da densidade da mistura dos dois líquidos, primeiro vamos ter a ideia de que podem ter duas situações. Uma em que você tem todas as informações da substância 1 e substância 2 e tem uma terceira substância que você não sabe nada, mas ela vai ser originária dessas duas primeiras, ou seja, essa vai ser a substância inicial 1, essa daqui é a substância inicial 2, e essa daqui vai ser a mistura dessas duas, mas você não sabe nada sobre ela. E aí a pessoa pode te perguntar, por exemplo, qual vai ser a densidade final aqui. Então, como é que você pode resolver isso? É só você ter essas equações aqui em mente. Ó. A densidade ela é dada pela massa sobre o volume. Da mesma forma, a densidade final de alguma substância vai ser dada pela massa dela dividido pela, deixa eu botar aqui um negocinho, dividido pelo volume dela. Se ele disser lá que quer saber a densidade final, é só você pegar a massa final e dividir pelo volume final. Ou seja, é só você vir para cá, ó. Densidade vai ser igual ao volume final. Qual vai ser o volume final? Aliás, qual vai ser a densidade é igual a massa final sobre o volume final. Qual vai ser a massa final? Vai ser a massa das duas substâncias iniciais somadas. Porque a massa e o volume podem ser somados. Se você tem lá um volume, você tem uma substância que tem 1 litro e a outra tem 2 litros, quando você juntar, não vai ter como formar 5 litros. A substância que vai formar dali vai ter o volume dessas duas juntas. Se uma, eu não lembro se foi 2 e 3 que eu falei, vamos supor, se uma tem 2 e a outra tem 3, vai formar uma substância que tem 5 litros. Isso é sabido que é assim. Da mesma forma, a massa, se você tem uma substância que pesa 1 kg e a outra pesa 2 quilos, e você vai juntar as duas, vai dar algo de 3 quilos, não tem como dar outra coisa. Já a densidade não, a densidade é alguma coisa proporcional, então não tem como você somar a densidade 1 com a densidade 2 e o resultado vai ser a densidade 3. A densidade não funciona assim, mas as massas e os volumes sim. Então você pode fazer, ó, a densidade final vai ser a massa final, que é a massa das duas substâncias somadas, dividido pelo volume final, que é o volume das duas substâncias somadas. E aí, para complicar, a pessoa pode te dizer assim. Pode dizer, por exemplo, você tem duas substâncias, a densidade de uma é tanto, o volume dela é tanto, e a massa dela é, por exemplo, a massa de uma é o dobro da massa da outra. Nesses casos, você pode simplesmente adotar um valor e respeitar essa regra que ele fala aí de o dobro, a metade da outra. Porque independente do valor que você colocar, mantendo essa relação de proporção, no final a conta vai dar certo. Então, por exemplo, uma questão que eu vi aqui que diz assim, ó, você tem essas densidades e a massa de uma é o dobro da massa da outra. Então, ó, a massa da substância 1 é 20, eu coloquei, e a massa da 2 vai ter que ser metade dela. Se essa aqui é o dobro, essa aqui é metade dela, né? Então, se essa é 20, essa é 10. E aí, você tendo dois valores de cada substância, tendo a densidade e a massa, você consegue calcular o terceiro valor.
Porque a equação da densidade ela tem 3 valores. Então, você pegando aqui, ó, você tem a densidade e tem a massa. E o volume ele não deu inicialmente. Então, para a gente calcular o volume, é só a gente trabalhar essa equação para isolar o volume. Como é que a gente faz isso? O volume não está aqui embaixo, a gente passa ele para cá multiplicando, vai ficar V vezes D, e o M vai ficar aqui sozinho. Aí agora, para deixar o V que vai estar aqui sozinho, é só a gente jogar o M para aqui dividindo. Ou seja, o volume vai estar aqui, e ele vai ser igual ao M dividido pelo V que vai vir aqui para baixo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. O V que estava aqui embaixo veio para cima e o D que estava aqui desceu dividindo. Então, a gente sabe através disso que o volume é igual a massa dividido pela densidade. A gente não tem aqui, ó, a densidade e a massa. Então, é só a gente fazer essa conta. Fazendo aqui, substituindo, no caso a substância 1, colocando a massa 20 aqui e a densidade 1,05 aqui, a gente vai ter que o volume dela vai ser 19,05. Você pode fazer a conta aí que vai dar esse resultado. E aí você faz a mesma coisa para substância 2. Você faz essa conta aí e você vai ter aqui esse resultado. Você substitui lá, tal, e dá esse resultado. Sabendo disso, a gente já consegue saber a massa e o volume da terceira substância. Por quê? Porque a terceira substância é a soma da massa das duas iniciais e isso vai ser a massa, né? E o volume vai ser também a soma dos volumes das substâncias iniciais. Ou seja, vai ser a soma disso aqui. Somando vai dar 29,92 aqui embaixo. E aqui em cima a massa vai dar 30. Agora a gente consegue calcular a densidade final tendo esses valores. Através aqui dessa mesma relação aqui, né? A gente tem a densidade, quer dizer, a gente quer saber a densidade e a gente tem a massa e tem o volume. A gente tem a massa final e tem o volume final. E a gente quer saber a densidade. É só substituir aqui que a gente vai chegar aqui no resultado. Que, substituindo, ó, a massa final, coloquei aqui como massa 3, massa 1 mais massa 2. Vai dar 30, como a gente viu. E o volume a mesma coisa, volume 3 é igual a volume 1 mais volume 2. Vai dar quanto? Volume 1 mais volume 2. Vai dar quanto? 29,92. Aí só a gente pegar, a gente já sabe, ó, a massa e o volume dá 3. E colocar aqui na fórmula normal de densidade. Aqui é essa mesma fórmula, só que com maior detalhe do que seria, por exemplo, a massa final e o volume final, mas é a mesma coisa. E aí, ó, a gente vem para cá. Densidade é igual a massa dividido por volume. Substituindo, a gente vai ter isso aqui. 30, que é a massa, dividido pelo volume, que é 29,92. Vai dar essa densidade, 1,003. Aí aqui um detalhe antes da gente continuar. Primeiro que essa é a primeira situação. A situação em que você tem as informações das substâncias iniciais e você quer saber as informações da substância final, que nesse caso aqui eu representei como a 3. Essa é a situação 1, é a mais fácil que você vai encontrar por aí. E só que um detalhe, ó, quando você for fazer isso, é bacana colocar todas as informações em uma mesma unidade de medida. Não importa qual seja metro cúbico para volume, grama para massa, grama por metro cúbico para densidade, não importa, mas tem que estar na mesma densidade. Aliás, nas mesmas unidades. Se você usou grama para massa, você tem que usar grama aqui também na densidade. Se você usou centímetro cúbico para volume, você tem que usar centímetro cúbico na densidade. Para a sua conta ficar mais fácil, para você não precisar estar transformando nada. Então, a pessoa pode te dar em qualquer unidade de medida aí na questão, mas você vai transformar todas para uma só. Nas questões de hidráulica, é bacana fazer sempre em quilo por metro cúbico. Mais para frente talvez eu fale sobre isso, mas vai ficar mais fácil para você fazer. Independente se der valor pequeno ou não, é bacana trabalhar sempre com
por quilo por metro cúbico, como eu vou fazer aqui na outra situação. Mas é basicamente isso. Qualquer dúvida nesse momento aqui, caso você tenha tido, deixa aí nos comentários. Então tem esse raciocínio aí para descobrir esses valores iniciais, e aí a partir disso você consegue descobrir o valor da substância final tranquilamente, através dessas relaçõezinhas aqui. E lembrando aqui, caso você tenha que descobrir algum valor desses, você tem aqui 3 valores, ó, densidade, massa e volume. Se você quiser descobrir um deles, você consegue, caso você tenha os outros dois. É só você ir trabalhando aqui para isolar. Aqui a densidade está isolada. Se eu quiser isolar o M, eu faço o quê? Eu jogo o V para cá, ó. Vai ficar V vezes D, e o M vai ficar lá sozinho. Dessa forma aqui. Então é só eu substituir aqui, ó, D e M, aliás, D e V, que eu vou ter o valor de M. Substituir e fazer a conta, né, claro. Aí, da mesma forma, eu tenho isso aqui e eu quero deixar o V sozinho, porque eu sei o D e sei o M, mas eu não sei o V, eu quero descobrir o V. Aí você joga o D para cá, dividindo, e aí você vai ter lá o V sozinho, e vai ter aqui o M dividido pelo V, dessa forma aqui. E aí você substitui, faz a conta e pronto, você vai ter o valor de V. É só ir trabalhando para deixar aí os valores sempre isolados. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, o que é que pode acontecer? Você vai ter a densidade, ó, de todas as substâncias. Eu estou representando aqui a substância final sempre como 3, mas você pode entender como a substância final mesmo. Você vê que aqui eu já estou trabalhando, ó, com quilo por metro cúbico. Dessa forma, se a densidade é quilo por metro cúbico, a massa vai ser em quilo. E o volume vai ser, obviamente, em metro cúbico. Porque tem que estar tudo na mesma unidade, senão vai dar confusão para você fazer. Então essa daqui, ó, eu já peguei a questão lá em outros valores e transformei aqui para essas unidades, para ficar mais fácil. Então bora lá, ó. A segunda situação você pode ter o seguinte, você tem todas as densidades e você vai ter também ou a massa ou o volume da substância 3. Tendo a massa ou o volume, você consegue descobrir o outro. Por exemplo, você tem a massa, você consegue descobrir o volume da substância 3. Então, basicamente, você vai ter todas as informações da substância 3 e todas as densidades das substâncias iniciais e também da 3. E aí você vai ter que descobrir aqui, ó, as massas e os volumes. Essa é a segunda situação. Para isso, você também consegue através dessa fórmula aqui, ó. A massa é igual a densidade vezes volume. Ou melhor, já vai confundir a cabeça de vocês. Eu consegui ela através dessa aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, a massa final é igual a massa inicial mais a outra massa inicial, que é aquilo que a gente estava conversando. Essa massa aqui vai ser a soma das outras duas. Então, pegando essa fórmula, a gente consegue trabalhar ela para a gente chegar em uma equação que tenha um dos valores isolado. Um valor que a gente não conhece, isolado, e do outro lado da equação a gente só tem o valor que a gente conhece. Então, trabalhando essa equação aqui, ó, a gente consegue fazer o seguinte. A massa é o quê? A gente vendo aqui, ó, a massa ela é a densidade vezes o volume. Então, a gente vem aqui e substitui. Ó, a massa 1 é o quê? É o volume 1 vezes a densidade 1. E a massa 2 é o quê? A mesma coisa. A densidade 2 vezes o volume 2. Então a gente substitui e tem isso aqui, ó. Densidade 1 vezes volume 1, que é a massa 1. E a densidade 2 vezes volume 2, que é a massa 2. Beleza. Só que aqui ainda tem valores que a gente não conhece. Quais são eles que a gente não conhece? Só a gente sabe aqui a massa 3 a gente conhece. A densidade 1 a gente conhece, o volume 1 a gente não conhece. Já, isso aqui a gente conhece, e o volume 2 a gente também não conhece. Então a gente pode trabalhar esse volume 2, por exemplo, para que fique só o volume 1 aqui. Se ficar só o volume 1, a gente consegue resolver. Por quê? Porque a gente vai saber todos os outros valores e vai ficar faltando descobrir só o volume 1.
Para isso, a gente faz o quê? A gente pega e usa aquela mesma lógica que a gente tinha visto aqui, ó. O volume 3, né, a soma desses dois. Se você tirar um do volume 3, o que vai sobrar vai ser o quê? Vai ser o outro. Por quê? Porque o 3 é a junção dos dois. Por exemplo, você é mãe, vamos supor, não sei se você está nessa idade ainda, mas você é mãe ou pai. Você tem dois filhos, João e José. Aí diz, quem são seus filhos? Meu filho é João e José. Se você tira José, vai sobrar o qual? O outro filho, que é o João. Então, ó, a mesma coisa aqui. Eu tenho o volume 2. Eu sei que o volume final é a junção dos dois. O volume final. Se eu tiro um dele, o que vai sobrar é só o quê? É o valor do outro. Então, se eu pego o valor final e tiro dele o valor 1, ou melhor, o volume final e tiro dele o volume 1, vai sobrar o volume 2. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é igual ao volume 2. Então, ó, substituir aqui o que tinha volume 2 por isso aqui. Você vê que isso aqui está no lugar lá do volume 2. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. D2 vezes V3, vai ficar D2 V3. D2 vezes menos V1, vai ficar menos D2 V1. Dessa forma aqui, ó. Tava assim. Isso aqui eu só repeti, ó. E aí eu fiz a multiplicação. D2 V3, menos, do menos aqui, D2 V1, menos D2 V1. Então, beleza. Agora a gente já tem, ó, só o V1 e o resto é tudo valor que a gente conhece, ó. D1 a gente conhece, V1 a gente não conhece, mas é só ele que a gente não conhece mesmo, ó. Já o D2 a gente conhece, V3, que é o volume 3, a gente conhece, D2, que é a densidade 2, a gente conhece, e o volume 1 é o único que a gente não conhece daqui tudo. Então agora a gente só precisa isolar esse V1. Para isso, a gente vai fazer o seguinte primeiro. Onde não tem V1, aqui no meio, ó, você vê que é só D2, V3. Então a gente vai passar esse D2, V3 para o outro lado primeiro. Vai ficar aqui, ó, o M3 vai continuar e o D2, V3 vai chegar aqui negativo, porque ele estava lá positivo. Quando está se multiplicando, você pode considerar aí como se fosse um valor só. Então você traz aqui o bolo todo e muda só o sinal. Então estava positivo e vem negativo. E aqui continua a mesma coisa que estava lá, ó. Isso aqui continua e esse aqui continua, aqui embaixo. Agora a gente vê, ó, que esse V1 está nos dois. E a única diferença desse para esse é o D, que aqui é 1 e aqui é D2. Então a gente pode fazer como a gente tinha aqui, ó. A gente não tinha o D2 do lado de fora e dentro a gente tinha esses dois. E quando a gente multiplicou, ficou D2V3 e aqui ficou D2V1, não foi isso? Então a gente pode fazer meio que algo semelhante a isso. Pode deixar o D1, aliás, o V1, aqui do lado de fora, igual o D2 estava aqui. E dentro do parêntese, botar esse D1, como se ele fosse esse, e esse D2 como se ele fosse esse. Ou seja, colocar o V1 do lado de fora, o D1, igual está aqui, para quando multiplicar, virar isso aqui de novo, e o D2 a gente colocar igual ele está aqui. Não está negativo? Vem para cá para dentro negativo também. Ou seja, a gente colocou em evidência o V1. Para quê? Para ficar mais fácil de isolar ele. Você vê que aqui, se eu multiplicar, vai voltar a ser essa mesma coisa. Então agora o que é que eu faço para isolar o V1? Eu só passo isso aqui para o outro lado. Ele não está multiplicando aqui o V1, eu vou passar tudo para o outro lado. Então ele vai passar dividindo isso aqui. Vai virar isso, ó. O V1 continuou lá. E o que estava aqui multiplicando o V1 veio para cá dividindo. E pronto. Agora a gente já tem o V1 isolado. E desse lado a gente só tem o valor que a gente conhece. M3, que é a massa final, a gente conhece. D1 a gente conhece. D2 a gente conhece. Aliás, V3. D2, V3 a gente conhece. A gente conhece tudo. D1 a gente conhece, ó. D1, que é a densidade da substância 1. D2 a gente conhece também. Então a gente está conhecendo tudo aqui, só não estamos conhecendo o V1. Ou seja, para descobrir aqui o valor de V1, é só a gente substituir agora todos esses valores e fazer a conta que a gente vai descobrir o valor de V1.
E descobrindo o valor de V1, ó, a gente vai ter a densidade e o V1. E da substância 1 vai faltar só a massa. Então a gente vai conseguir descobrir a massa porque a gente, ó, tem essas relações, tal, tal. E daqui vai faltar só a massa. Então a massa, se a gente vir para cá, é a densidade vezes volume também. Então a gente tem a densidade e tem o volume, só multiplicar densidade vezes volume, vai ser o valor da massa. Enfim, vamos continuar aqui. Então, ó, trocando esse V1 de lado para ficar mais bonitinho, botando o V1 do lado de cá e tudo do lado de lá, fica assim. Essa aqui é a fórmula para resolver essas questões da situação 2. Você fazendo isso aqui, ó, você consegue descobrir um dos volumes, ou o volume 1 ou o volume 2. Nesse caso aqui, ó, esse arranjo é para o volume 1. E aqui onde tem 3 é a substância final. E aí você substituindo os valores, você vai conseguir resolver isso aqui. Eu já substituí, ó, esses valores aqui na calculadora e tal. E fazendo a conta dá isso, 0,21. Um detalhe, ó, na calculadora é bacana você colocar aqui o parêntese. Não se garanta que a calculadora vai entender que a multiplicação é primeiro. Coloque o parêntese para garantir. Então você coloca M3 menos, aí abre parêntese, D2 vezes V3 e fecha parêntese. Aí faz a conta, depois você bota dividido por, aí você bota a parêntese, D1 menos D2, fecha parêntese e faz a conta. E aí vai dar esse resultado aqui, ó. E aí, beleza, você tendo o volume 1, como eu falei, você consegue descobrir o outro valor da substância 1, que aqui é a massa 1. Como eu fiz aqui, ó, a massa 1, eu só reorganizei, ó, essa equação para ficar desse jeito. E fiz aqui a conta. Massa 1 é densidade 1 vezes volume 1. Fazendo aqui a multiplicação, vai dar esse resultado, 216,3. É bacana sempre colocar as unidades de medida. Eu não coloquei aqui para não ficar muito cheio, mas é bacana colocar. Então, assim você descobre a massa 1. Então, você já tem, ó, o volume 1, que estaria aqui, e agora tem a massa 1, que estaria aqui. E falta só descobrir, para fechar todos os valores, a massa e o volume 2. Se você tem o volume 1 e você tem o volume final, ou melhor, a massa 1 e a massa final, essa massa 2 vai ser o que vai faltar daqui para chegar no final. Lembra da história dos filhos lá? Se aqui são seus filhos e você tem João, você sabe que seus filhos é João e Maria. Você tem aqui João, para ficar João e Maria falta o quê? Maria. Então é só você pegar aqui, ó, botar o total menos o que você tem. E aí você vai descobrir esse valor 2. Mesma coisa aqui embaixo. Você vai ter o volume 1, que a gente já descobriu aqui, ó. Para descobrir o volume 2, você faz o quê? Pega o volume final e tira dele o que você conhece. E aí você vai descobrir esse aqui que falta. Você tem aqui seus filhos, que é João e Maria. E você já tem aqui Maria. Para descobrir o que tem aqui, é só você tirar daqui a Maria, né? João e Maria. Você tirou Maria daqui, vai ficar o quê? João. Então vai ser João aqui, que é o valor aí. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você achou muito complicado esse cálculo, você pode simplesmente, na hora da atividade aí, usar essa fórmula, que você vai conseguir descobrir o volume 1. E o restante você vai descobrir aí só tirando o volume 1 do total e tal, e fazendo essas relações aqui que é mais simples, que é uma coisa mais simples. Então, ó, na situação 1, você vai saber quase tudo das duas substâncias iniciais e você não vai saber nada sobre a substância final. Essa é a situação 1. Você vai ter que descobrir aqui tudo. E aí, basicamente, você usa essa fórmula. E na situação 2, você não vai saber nem a massa e nem o volume das substâncias iniciais, mas vai saber praticamente tudo da substância final e vai saber também as densidades das substâncias iniciais. E aí, nesse caso, você usa essa fórmula para descobrir o valor que você precisa aqui. E o restante você vai descobrindo só por substituição.
Outra dica, quando você for fazer um exercício desse jeito, monta essa tabelinha, porque aí você vai colocando os valores e fica mais fácil de você descobrir o que é que está faltando, o que é que você pode fazer. Quando você for montar e tiver mais ou menos nesse formato, você já vai saber que é dessa forma que resolve. Quando você achar meio complicado, vê se adotando um valor não resolve, ou coisas desse tipo. Às vezes o professor usa esse raciocínio aí, é até mais simples do que a gente imagina. E dá para resolver aí tranquilamente. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. Se ajudou, escreve aí nos comentários que ajudou. Lembra dessas fórmulas, ó. Reassiste o vídeo se não entendeu como é que elas vão ser úteis, que elas... Foi tanto cálculo que eu fiquei até coisado aqui. Mas, ó, se você não entendeu como é que elas vão lhe ser úteis, reassiste o vídeo até entender. Não é muito complicadinho, não. É só você tentar fazer aí o raciocínio. E é isso, vou ficando por aqui. E antes de fechar, só vou mostrar aqui as questões de onde eu tirei esses dados. Esses dados em vermelho aí são os valores que eu calculei. Os azul é o que a questão dá. Aqui também da mesma forma, em azul a questão deu e em vermelho eu calculei. Eu vou mostrar aqui só para você tirar o print aí e depois observar a questão e essa aplicação aqui que eu fiz. A primeira, deixa eu ver aqui. Acho que eu só vou conseguir mostrar um, ó. A outra tá em foto. A primeira é essa daqui, ó. Cadê? Aqui. Tira um print aí dela e vê como tá bem semelhante ao que a gente fez aí nessa primeira situação. E eu vou ver um jeito aqui de eu colocar a segunda questão aí. Então a primeira é essa. Determina a densidade resultante, que eu coloquei como densidade final, da mistura de duas substâncias. Para o caso da substância A apresentar densidade tal, e a massa, ele usou isso, a massa 2 vezes maior que a substância B. Quando tem isso de 2 vezes maior, não importa o valor que você colocar. Respeitando essa regra, o negócio vai dar certo. Porque se é 2 vezes maior, não tem como você dizer que o valor está errado. Se é 2 vezes maior e uma é 10 e a outra é 20, então está respeitando. Uma é 2 vezes maior que a outra. E ele continua, ó, que por sua vez a densidade tal, substância B ele está falando aqui, ó, que por sua vez tem a densidade tal. Então ele apresentou esse caso aí da situação 1, e a gente resolve dessa forma. Vou dar uma afastada para cá, se você querer tirar um print, dar uma virada assim, ó. E é isso aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, vou ficando por aqui, tchau e até o próximo vídeo.